bom dia. Meu nome é Ricardo Nicotri, sou advogado em São Paulo, atuante na área civil, e hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante relacionado com as operadoras de plano de saúde. Vamos tratar especificamente das questões relacionadas às negativas, às recusas de cobertura de determinados procedimentos, tratamentos. Em especial vamos falar sobre a limitação do tempo de internação, vamos falar também sobre os atendimentos no período de carência, falaremos sobre as lesões e doenças pré-existentes e também sobre as negativas, as recusas fundamentadas em cláusulas contratuais. Antes de mais nada, é importante lembrar que a relação jurídica entre um segurado, um paciente e a operadora de plano de saúde é uma relação de natureza consumerista, ou seja, é uma relação de consumo, portanto é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Por que isso é muito importante? É importante não apenas na relação do segurado com a operadora de saúde, mas é importante essa observação para todos os tipos de relação de consumo, e nós temos vários, com a empresa de telefonia, de internet, com a academia, com a escola. É importante essa observação porque a maior parte das recusas dos planos de saúde, das operadoras, na cobertura de determinados tratamentos, ela é fundada em cláusulas contratuais. Então a operadora se dirige ao segurado e diz, olha, infelizmente não vou poder cobrir esse tratamento, este procedimento, porque a cláusula tal e tal do contrato diz expressamente que esse tipo de procedimento não é coberto. E o CDC, e agora entra a importância do CDC, no artigo 51, que fala sobre as cláusulas nulas. O que são cláusulas nulas? Cláusulas que não têm validade jurídica, cláusulas que são consideradas não escritas, é como se não existissem no contrato. O CDC, no artigo 51, fala sobre essas cláusulas e diz no seu inciso 4º que cláusulas abusivas, aquelas que impõem uma obrigação exagerada para o consumidor, cláusulas iníquas, que são contrárias à boa-fé, à equidade, elas devem ser consideradas nulas. Então entenda bem, a maior parte das recusas, das negativas das operadoras de plano de saúde são fundadas em cláusulas contratuais nulas. Muitas vezes o segurado não sabe disso. Ele pega até o contrato, quando tem o contrato, e realmente vê ali que a cláusula número tal exclui aquele procedimento e se contenta com isso, põe a mão no bolso e paga o tratamento ou não faz o tratamento, enfim. E hoje nós vamos ver como se defender das operadoras de plano de saúde no tocante a essas recusas, a essas negativas. Se você conhece alguém que já teve algum tratamento recusado, ou que está tendo no momento algum tratamento recusado, é importante distribuir esse vídeo, compartilhar, para que o cidadão brasileiro saiba dos seus direitos. Em primeiro lugar, primeiro ponto e primeiro exemplo, limitação de tempo de internação. Há planos de saúde que têm cláusulas ali limitando o tempo de UTI, limitando o tempo de internação, de tratamento, mas o judiciário já se manifestou, já se posicionou de forma contrária a tais limitações. Eu tenho aqui, por exemplo, a súmula 92 do Tribunal de Justiça, que tem uma redação muito parecida com a súmula 302 do STJ, que diz ali que é abusiva aquela cláusula do contrato que limita o tempo de internação do segurado ou do usuário. Portanto, a súmula, na verdade, não é uma lei, a súmula não é fruto do trabalho do Poder Legislativo. A súmula é um resumo de decisões judiciais reiteradas. Então, o tribunal, quando pega muitos casos semelhantes e decide da mesma maneira, decide então editar uma súmula, ou seja, resumir aquela orientação, aquele entendimento numa súmula. Então, essa súmula diz que não é possível que a operadora limite o tempo de tratamento, o tempo de internação. Outro ponto bastante interessante com relação ao prazo de carência. Quando contratamos um plano, sabemos que temos ali que cumprir alguma carência. Por exemplo,
300 dias para o parto, 24 horas para um acidente, uma emergência. E o contrato de plano de saúde tem outras carências, 30 dias para uma consulta, 180 dias para uma intervenção cirúrgica. Mas imagine que você, após 2 meses da contratação do plano, sinta fortes dores subabdominais, se dirige ao médico, ao hospital, e ali é diagnosticada apendicite, e você é levado para uma cirurgia. No entanto, a operadora se recusa a cobrir os custos da cirurgia, sob a alegação de que você ainda está no período de carência de 180 dias. Ela alega que você só tem 60, 90 dias de plano e a cirurgia, a carência para a cirurgia é de 180 dias. Isso é legal? O judiciário já se manifestou dizendo um sonoro não. Se a cirurgia é de emergência, de urgência, a operadora do plano de saúde deve cobrir este custo. A súmula 103 do Tribunal de Justiça de São Paulo, há diversos julgados nesse sentido, inclusive eu trago aqui, por exemplo, a situação de uma senhora idosa de 79 anos que foi acometida de dengue do tipo hemorrágica e lhe foi negado o tratamento, sob a alegação de que o prazo de carência ainda não havia sido cumprido. O tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, condenou a operadora a cobrir o tratamento e a pagar R$10.000 de danos morais. Inclusive, um parênteses aqui sobre danos morais. Há um entendimento jurisprudencial, o STJ já afirmou isso, que nem toda violação contratual, nem todo descumprimento contratual implica necessariamente em dano moral. No entanto, em questões como essa, que envolvem saúde, envolve a vida, o bem-estar, pelo fato do objeto desse contrato ter um valor intrínseco precioso, a jurisprudência pátria entende que é cabível dano moral. Então é muito comum vermos em ações que pedem que a operadora custeie determinado tratamento, existe também ali um pedido de indenização por dano moral devido à recusa de cobertura. Okay? Outro ponto, lesão e doença pré-existente. Sabemos que as operadoras colocam em seus contratos cláusulas que dizem mais ou menos o seguinte: se você tem alguma lesão ou alguma doença no momento da contratação, essa doença não será coberta. É uma lesão pré-existente à contratação do plano. No entanto, o judiciário já se manifestou da seguinte maneira: o plano de saúde, a empresa operadora do plano, não pode negar cobertura, alegando doença pré-existente ou lesão pré-existente, se no momento da contratação a operadora não exigiu um exame admissional, ou seja, se a operadora não fez um check-up, não examinou o segurado no momento da contratação, ela não pode alegar posteriormente que não vai cobrir determinada doença por se tratar de uma doença pré-existente. Isso também está sumulado, súmula 105 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões pré-existentes, se à época da contratação do plano de saúde não se exigiu prévio exame médico admissional. Muito bem, gostaria de falar agora rapidamente, para encerrarmos, sobre as negativas fundamentadas em cláusulas contratuais para tratamentos e doenças específicas. Entende-se hoje, no Poder Judiciário, que uma operadora de saúde, uma operadora de plano de saúde, não pode negar tratamento se a doença está coberta. A operadora poderia até excluir determinadas doenças do contrato, mas uma vez que a doença está coberta pelo plano, o paciente, o segurado, tem direito ao tratamento, inclusive mais moderno, não aquele tratamento que existia há 10 ou 20 anos. Tratamento já superado pela tecnologia, às vezes muito mais invasivo, muito mais doloroso. O paciente, o segurado, tem direito ao tratamento mais moderno e a operadora é obrigada a custear
este tratamento, este procedimento. Muitas vezes as operadoras alegam o seguinte: não posso custear porque esse tratamento ainda está em caráter experimental. Esse tratamento não faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora dos planos de saúde. Mas o judiciário não entra nessa conversa. O judiciário tem uma posição bastante firme no sentido de que a operadora deve custear todo o tratamento. Okay? É importante que todos saibam disso e que reajam contra as operadoras quando receberem delas essas negativas e essas recusas. Uma recusa muito comum no passado está relacionada com a quimioterapia, tratamento contra o câncer. A Lei 9656, que é a lei que regula os planos de saúde, tem ali um artigo que diz, eu dizia antes de 2013, que o plano de saúde, a operadora, não é obrigada a custear medicamentos que são ministrados no âmbito doméstico. Remédio para se tomar em casa. A operadora não precisa pagar, custear esse tipo de medicação. Você vai ao médico, ele passa ali uma receita, você passa na farmácia, compra o remédio, toma o remédio em casa. Esse tipo de remédio a operadora não tem obrigação de custear. E o que aconteceu? O tratamento quimioterápico, que antes era feito no hospital, com a tecnologia, ele passou a ser disponibilizado em comprimidos para que o paciente tomasse em casa. Então, o que antes era coberto pelo plano de saúde, agora as operadoras se recusam a cobrir, sob a alegação de que é um remédio para se tomar em casa, ou seja, medicação para administração no âmbito doméstico não é coberto. Só que o judiciário também não se satisfez com essa alegação. E até que em 2013 a Lei 9656 foi alterada para que se contemplassem ali a cobertura de medicações antineoplásicas, né? São anti-câncer, né? Neoplasia é o câncer, e foi incluído em 2013 esses artigos, esses dispositivos na Lei 9656. No entanto, até hoje ainda existem operadoras que negam a cobertura dessa medicação para a pessoa acometida de neoplasia, de câncer. Outro ponto, gastroplastia, cirurgia de redução de estômago. A princípio, as operadoras recusavam a cobertura desta cirurgia sob a alegação que se tratava intervenção cirúrgica de natureza estética. No entanto, é sabido que quem se submete a esse tipo de intervenção cirúrgica é uma pessoa que tem ali obesidade mórbida, com IMC bem elevado, acima de 30, e isso não é algo que poderia convencer, esse argumento não poderia convencer o judiciário, de modo que o judiciário se posicionou contra essa negativa e condenou as operadoras a cobrirem os custos da cirurgia de gastroplastia. Só que o que ocorre é que quando o paciente faz a cirurgia, após algum tempo ele começa a perder a massa corporal e ali uma certa sobra de pele e a necessidade de se fazer cirurgias de natureza plástica para remoção dessa pele. E as operadoras aí se opuseram ao custeio de tais cirurgias, alegando que aí sim seria algo de natureza estética. Cobrimos a gastroplastia, mas não essas cirurgias plásticas para remoção do tecido epitelial. No entanto, o judiciário volta à carga e se opõe a esse tipo de negativa das operadoras e condena as operadoras a cobrirem também a cirurgia de natureza estética. Okay? Outro ponto importante a respeito de próteses, órteses e endopróteses. Os contratos de plano de saúde não cobrem prótese. Então, se eu me acidento por algum motivo e perco algum membro, se eu quiser colocar uma prótese, o plano de saúde não vai cobrir. No entanto, há alguns equipamentos que são usados no contexto de um tratamento muito específico. E o Tribunal de Justiça de São Paulo tem súmula bem específica sobre este tratamento. Estou me referindo ao stent, talvez você não tenha ouvido falar. Stent é uma molinha bem pequenininha que é colocada numa artéria do coração que dilata e permite um melhor fluxo sanguíneo.
E as operadoras, sob a alegação de que aquele equipamento, aquele stent, é uma endoprótese, é uma prótese que vai dentro de uma artéria, e por ser endoprótese não tem a cobertura, acabam por negar a cobertura deste pequeno equipamento, desta pequena prótese. E alegam, ó, podemos cobrir a cirurgia, mas a pequena prótese o paciente deve arcar com esse custo. O Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou dizendo o seguinte, na súmula 93, a implantação de stent é ato inerente à cirurgia cardíaca e vascular, sendo abusiva a negativa de sua cobertura. Portanto, o plano de saúde deve cobrir a implantação do stent e também o custo do equipamento. Isso para outros equipamentos também, marca-passos. Hoje há marca-passos mais modernos, são os CDIs, né? São os cardioversores desfibriladores implantáveis, tem um custo bastante elevado e as operadoras são obrigadas a cobrir esses equipamentos. Então são apenas alguns exemplos para sua orientação. Se por um acaso você teve algum tratamento, algum procedimento negado por uma operadora de saúde, é importante que você consulte um advogado de sua confiança. Ele vai analisar o caso específico, vai analisar a jurisprudência e vai lhe dar uma solução, a solução mais adequada ao caso. Geralmente, nesses casos de negativa, nós fazemos uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em caráter liminar. O juiz geralmente aprecia esse pedido em pouquíssimos dias e dá uma solução bem rápida, né? E as indenizações por dano moral depois são analisadas ao longo do processo. Isso é muito importante, nós temos que divulgar essa informação para todos esses 60 milhões de brasileiros que têm plano de saúde e que não podem ser ludibriados pelas operadoras de plano de saúde. A lei deve ser cumprida, o Código de Defesa do Consumidor deve ser cumprido. Muito obrigado e até logo.